Olá pessoal, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando sobre transtornos de personalidade, suicídio na visão médico-espírita. Então, para começar, a gente precisa entender o que é personalidade. Então, personalidade vem de persona, que é uma palavra grega que designava as máscaras usadas pelos atores no teatro grego para interpretar melhor cada personagem, né? Então, a ideia de personalidade tem a ver com identidade, a identidade do indivíduo. E isso tem componentes que são inerentes do próprio indivíduo. Quem já teve mais de um filho sabe que cada um tem uma disposição diferente, é de um jeito diferente, não são exatamente iguais. Até os gêmeos univitelínicos têm uma certa diferença. E dentro dessa ideia, o modelo 7 fatorial chamado é aquele mais completo. Pelo menos o Cloninger, que é o teórico desse modelo, ele é um dos principais, talvez o principal revisor dos estudos de personalidade atualmente, né? E ele faz algo bem interessante para a gente entender cientificamente como estão o estado da arte das pesquisas sobre personalidade atualmente no mundo. Divide o que antes era sinônimo, temperamento e caráter. Temperamento ele usa para designar aquilo que é biológico, hereditário, que vem da própria criança, do próprio indivíduo. E caráter como aquelas características da pessoa que dependem da história de vida dela, da experiência que ela tem, da educação, dos valores, da família, daquilo que ela viveu, né? Então, dentro da ideia de temperamento, que aquilo que é inato do indivíduo, já nasce com ele as tendências, são 4 fatores diferentes que modulam a afetividade e impulsividade, que tem uma relação biológica, genética e hereditária. E aqui, o que é saudável? Saudável é sempre o equilíbrio, não é nem exagerado e nem ausente ou deficiente. É sempre um equilíbrio. É isso que é saudável na natureza, é isso que é saúde, equilíbrio. A própria Joana de Ângeles coloca que é equilíbrio acima de tudo que a gente deve buscar. Então, o primeiro fator é a busca de novidades. Então, é a resposta da criança a estímulos novos do ambiente. Então, tem criança que é mais quietinha e tem crianças que é mais hiperativa, que qualquer tipo de barulho, de som, ou uma pessoa diferente, a criança já interage melhor. Então, isso tem uma questão biológica e vem de estudos de modelos animais também. Diferentes animais têm essa questão de busca por novidade. Então, isso tanto modula características humanas de curiosidade e espontaneidade, para mais ou para menos, de acordo com essa disposição, criatividade, mas também quando é exagerado essa característica, vira desinibição, falta de reflexão, pouco apreço às regras, quando é demais fica algo negativo. O segundo é esquiva ao dano, que é a vulnerabilidade, a sensibilidade da pessoa, a punição ou qualquer tipo de ameaça. Então é importante que algum nível disso exista na pessoa para que ela consiga se prevenir de erros, de acidentes, por exemplo, ou de inadequações. Porém, quando isso é exagerado, gera características na pessoa de ansiedade antecipatória, intolerância à incerteza e timidez exagerada. O terceiro é dependência de gratificação, que é a que a pessoa tem o aprendizado por recompensa. Isso pode gerar exagerado, uma questão de sentimentalismo, de apego, ou uma dependência excessiva de aprovação, mas algum nível dessa dependência de gratificação é necessário para uma personalidade saudável, senão a gente fica indiferente perante o outro, perante as circunstâncias, não tem motivação para conquistar objetivos, né? E por último, a persistência, que é a capacidade de persistir um comportamento há muito tempo aprendido, que foi recompensado. Então,
Por exemplo, usando um modelo animal, um cachorro que você ensina ele a fazer xixi e cocô sempre no mesmo lugar. Alguns cachorros, quem já teve vários, como eu, sabe que se você ficar muito tempo sem dar uma gratificação, mesmo que seja um carinho ou qualquer coisa, ou deixar de puni-lo quando ele faz no lugar incorreto, aos poucos ele tende a ir desaprendendo a fazer o xixi cocô naquele lugar. Então isso é uma característica biológica que já nasce com a pessoa, é genético do indivíduo. E tem pessoas que têm essa persistência muito arraigada, muito importante. Então, se ela aprendeu alguma coisa saudável na infância, algum comportamento bom, teve uma infância muito equilibrada, isso vai ser ótimo se ela tiver essa questão da persistência, essa característica biológica. Mas, se ela tiver essa persistência, essa característica do temperamento muito forte e sofreu um trauma na infância, for vítima de um assédio sexual, de uma violência física, ou qualquer tipo de trauma mais grave, e isso vai ser muito catastrófico o resto da vida dela, porque isso fica gravado no cérebro, tem essa tendência genética a sofrer mais nessa questão. E a gente sabe, dentro da visão médico espírita, desde a reencarnação de Segismundo e Missionários da Luz, lá na década de 40, que o Chico lançou a primeira edição, numa época em que o modelo de dupla hélice do DNA ainda não tinha sido proposto por Watson e Crick na década de 50, em 1953, o André Luiz já traz nesse livro, muito anteriormente, dados de questões de genes, quando ele descreve que dentro da seleção do espermatozoide e o óvulo, e na questão da fecundação do óvulo, que eram selecionados por especialistas do planejamento reencarnatório, aqueles genes mais adequados para aquilo que Segismundo tinha que resgatar, que era a vulnerabilidade cardiológica, que não seria diagnosticada facilmente, devido à sua história, que ele havia assassinado numa experiência anterior o seu futuro pai para ficar com a mãe para ele. Então, dentro disso, eles vão vivenciar um perfeito complexo de Édipo nessa encarnação, que já aconteceu, se ele ainda estiver vivo atualmente, né? Então a gente sabe que todas essas características do espírito que trazemos nas experiências sucessivas, elas ficam gravadas no nosso corpo causal, que é parte do nosso perispírito, e isso faz um imprinting genético quando a gente reencarna. Então, a questão da genética, da hereditariedade, ela está dentro do escopo espiritual, na visão médico-espírita, e faz parte de todo o nosso processo evolutivo de aprendizado, de enfrentamentos de facilidades ou dificuldades. E agora, dentro do caráter, esse sim, no modelo 7 fatorial, que é aquele mais completo para a gente entender o que é personalidade, existem 3 fatores, e esses sim são dependentes da história de vida da pessoa, da influência da família, da educação, dos valores, da religião, da espiritualidade, dos valores da sociedade que o indivíduo está vivendo. Primeiro é autodirecionamento, que é a capacidade da pessoa de resolver os conflitos internos, de perceber a si mesmo como um ser, um indivíduo independente psicologicamente, um indivíduo único, coeso, e isso gera características como responsabilidade, determinação, desenvoltura, autoaceitação e autodisciplina. O segundo é cooperatividade, que é a capacidade da pessoa de ser empática, ou seja, dela inferir ou imaginar, se colocar no lugar do outro, o que o outro pensa, o que o outro sente. E quem desenvolve essa característica, ela é capaz de ser um bom diplomata, conciliar diferentes pontos de vista no mesmo grupo, gerando características como tolerância, compaixão e generosidade. E o último, que é bastante importante, é a autotranscendência, que é a capacidade da pessoa enxergar a si mesma como parte de algo maior que ela, e que não é possível aprender ou sentir
com 5 sentidos. Então, nada mais é do que a capacidade da pessoa acessar a sua espiritualidade, através de uma religiosidade intrínseca, e ter essa capacidade de sair de um estado negativo, de uma fase de vida ruim, de uma dor física, moral, emocional, psicológica, profissional, qualquer que seja, e se conectar com algo maior que ela mesma. Então, a capacidade de um altruísmo verdadeiro, de sentir uma felicidade genuína ao se ver impactando positivamente a vida de outras pessoas. A espiritualidade, a religiosidade intrínseca e essa questão de comunhão cósmica, de sentir parte de algo maior. Então, deu para ver que personalidade é algo bastante complexo. Existem fatores que são genéticos, hereditários, inatos, e outros que são aprendidos de acordo com a família, com as experiências de vida da pessoa. E o que é um transtorno de personalidade? Então, um transtorno de personalidade é um padrão persistente, é um jeitão de funcionar da pessoa, com pensamentos, comportamentos e reações que são mal adaptativos, ou seja, não dão certo, não funcionam, pioram as coisas e geram prejuízos graves na vida da pessoa, com o sofrimento dela mesma e das pessoas em volta. E para haver um transtorno de personalidade, é necessário que esses traços de personalidade, esse jeitão de funcionar da pessoa, eles estejam sedimentados, eles sejam consistentes, como forma da pessoa enxergar a si mesma, os outros, a vida em si, e de se comportar em diferentes situações, e desse mesmo modo, de uma maneira consistente, o tempo todo, e com início na adolescência ou, no máximo, no início da vida adulta. Então, é um jeitão sempre presente da pessoa funcionar. Não é uma coisa que flutua. Uma fase da vida ela está assim, outra fase não está. É um jeitão de funcionar que esteja sempre presente na vida dela, desde o início da adolescência ou da fase adulta. Então, são pessoas que, como se tivessem um mantra na cabeça, repetindo o tempo todo. As pessoas sempre decepcionam, tudo que ela vivencia é nessa base. Ou não consigo fazer nada sem que minha cozinha esteja perfeitamente limpa. Então, alguém muito neurótico, anancástico e arraigado a regras, ansioso, que tem esse mantra na cabeça o tempo todo, e isso contamina todas as outras formas de vivência da pessoa. Então, são 10 tipos diferentes de transtorno da personalidade. O primeiro grupo a gente chama de cluster A, que são padrões de personalidade com crenças estranhas e comportamentos excêntricos. São aquelas pessoas mais esquisitas. Então, o primeiro dele é transtorno de personalidade paranoide. Então, aquelas pessoas muito desconfiadas sempre estão suspeitando que os outros querem lhe prejudicar ou tirar algum tipo de vantagem. Essas pessoas frequentemente entram em disputas informais, brigas ou até disputas legais, e sempre relacionadas a fantasias de que elas estão sendo prejudicadas de alguma forma e têm que se defender dessa maneira. E geralmente costumam, principalmente nos Estados Unidos, né, alimentar estereótipos negativos a respeito de minorias ou grupos étnicos específicos. Então, como se projetassem nesses grupos tudo aquilo que não aceitam dentro de si mesmos. Seria uma possibilidade de interpretação psicodinâmica, psicológica desse funcionamento. Tem uma prevalência de 0,5% até 2,5% da população. O segundo é o transtorno de personalidade esquizoide, que é um padrão de indiferença e de afastamento das outras pessoas. Então, o paciente ele não tem vontade de interagir com os outros. Ele tem baixa expressão afetiva, ele é sempre muito isolado, morre, ou tem pouquíssima vontade de fazer isso. É tão difícil acessar esses pacientes, né, porque eles procuram pouco o tratamento. São geralmente pessoas que trabalham em funções muito isoladas, de madrugada, ou com baixíssima interação social. Eles não se incomodam com isso, mas podem desempenhar muito bem as atividades profissionais, cognitivamente falando, né?
Então, há duas hipóteses de um papel genético em disfunções de áreas cerebrais relacionadas com a capacidade de sentir emoções, empatia, recompensa, ou baixa, simultaneamente, mais provável, uma baixa estimulação afetiva dos cuidadores ali antes dos 5 anos, também pode contribuir para esse funcionamento. E o terceiro é transtorno de personalidade esquizotípica. Esse aqui é o esquisitão clássico, né? Que é um padrão do paciente. Ele tem um desconforto em relações íntimas, ele não se sente confortável, à vontade de ter uma relação com outra pessoa profunda, mas a característica principal é que essas pessoas têm distorções cognitivas ou de percepção. Então, elas geralmente têm alguns pensamentos mágicos ou muito esquisitos e muito fortes, e alterações de percepção. Então, por exemplo, as pessoas que acham que a Terra é plana e vivem em comunidades em que as pessoas em volta também acham e alimentam-se diariamente de tudo que está relacionado com essa filosofia ou essa ideia de que a Terra é plana, ou aqueles que acreditam em duendes, e isso é muito comum na Inglaterra, por exemplo, e vivem em comunidades em que respiram essa atmosfera. Mas não chega a ser delirante. Para ser delirante, dentro da psiquiatria, precisa haver uma certeza inquestionável, impermeável a fatos e argumentos contrários. Aqui é uma ideia muito forte, que é pervasiva, ela contamina todas as esferas de vida do indivíduo, o trabalho, o lazer e tudo mais, mas não chega ao ponto de ser delirante. Isso é muito difícil fazer essa diferenciação, e é o transtorno de personalidade que tem maior risco de desenvolvimento de esquizofrenia, tanto que está na penumbra ali de um para o outro. Tem uma prevalência até alta de 4% da população. No cluster B, que é o mais importante para a aula de hoje, relacionado a suicídio, né, são os padrões de personalidade comportamentais instáveis, com atitudes ou comportamentos mais dramáticos e instabilidade emocional. Então, o primeiro deles é o transtorno de personalidade antissocial, que comumente se conhece como psicopata. Os exemplos clássicos são serial killers, por exemplo, Hitler, Stalin, esses grandes criminosos e assassinos que conhecemos. Então, a grande característica é a violação do direito do outro, violação de normas sociais, envolvimento com criminalidade e ausência de remorso, uma indiferença perante o sofrimento do outro, é uma incapacidade de sentir empatia. É claro que, por exemplo, se todos nós aqui que estamos ouvindo essa aula ingerirmos 10 gramas de sal de cozinha por dia, alguns mais resistentes não vão ficar hipertensos, outros mais sensíveis vão ficar hipertensos. Então, da mesma maneira que tem essa questão de vulnerabilidade para desenvolver hipertensão de acordo com uma característica, dentro do transtorno, de qualquer transtorno de personalidade, qualquer outro diagnóstico em psiquiatria, há casos graves, casos leves, casos que os fatores ambientais de traumas na infância, dificuldades de vida, só um pouco já é suficiente para desenvolver o transtorno, e pessoas mais resistentes, que precisam receber muita porrada da vida para chegar a fechar um critério diagnóstico, por exemplo. Então, existem casos mais graves e casos menos graves. Mas a ideia central é se achar mais importante que os outros, não sentir culpa e remorso, e ter atitudes de manipulação, em que tem vantagens, o uso do outro para obtenção de vantagens. Isso pode ser mais sutil, por exemplo, o uso de um charme superficial, algum tipo de violência mais sutil para ter vantagem ou domínio sobre outras pessoas. Tem uma prevalência na população de 3% em homens e 1% em mulheres. Mas um teórico revisor do assunto, que é o Harari, ele faz um questionamento provocativo e polêmico, que ele
questiona se que, na verdade, a base do transtorno não é tanto a violação de regras e envolvimentos com crimes, mas a insensibilidade afetiva. E que isso pode, se a gente considerar a questão da insensibilidade afetiva e menos questões de criminalidade, envolvimento com conflitos com a lei, pode ter uma prevalência até maior em mulheres. Ele coloca que nos casos das mulheres pode haver uma prevalência de transgressões mais sutis e encobertas com a ausência de vinculação afetiva mais profunda, principalmente com os filhos e com os pais. Então é bastante comum mães que têm atitudes ou frases de duplo sentido. Isso dentro de uma criação de uma criança muito precocemente, antes dos 5 anos, pode fazer um estrago absurdo. Então, uma paciente que, quando ela chorava, a mãe dizia que isso ia matar o pai dela do coração, só que falava isso de uma maneira concreta, direta, como se estivesse falando para um adulto, e repetidamente, que ficou arraigado dentro dela, que se ela manifestasse qualquer tipo de sofrimento ou de dor, isso poderia fazer mal para os outros, e ela cresceu, essa paciente, paranoica com a saúde do pai, ia à noite ver se o pai estava respirando, se sentindo culpado o tempo todo. Então, um único exemplo de algum tipo de atitude, quando consciente dessa mãe, pode haver uma questão antissocial envolvida. E antes dos 18 anos, é chamado de transtorno de conduta. Esse é o único transtorno de personalidade, segundo o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria, que só pode ser feito depois dos 18 anos. O restante é mais difícil, geralmente a gente respeita os 18 anos para fazer os diagnósticos, mas se for um padrão muito nítido, assim, estável, mais de 1 ano no adolescente, pode ser feito com exceção de transtorno de personalidade antissocial. E o transtorno de personalidade borderline, que a gente vai falar mais profundamente no final da aula, que é aquele com maior quantidade de tentativas de suicídio. É um padrão de instabilidade nas relações interpessoais. Então, o paciente não consegue estabelecer relações estáveis e profundas ao longo da vida, ou se consegue, são poucas. Tem uma ausência de uma identidade estável, cada hora se identifica com uma coisa diferente. Então, cada hora está numa tribo diferente. Alguns pacientes até cada hora se identificam com uma atração sexual diferente. Ora acham que gostam de mulheres, ora acham que gostam de homens, e não conseguem se definir de alguma maneira se vão andar com o pessoal do rock ou o pessoal do sertanejo. Cada hora vai numa diferente. Tem um descontrole das reações afetivas com uma impulsividade importante. A prevalência chega a 6% da população, em média, é mais comum em mulheres, e está relacionado profundamente com traumas da infância. O transtorno de personalidade histriônica, ele também está dentro desse cluster B, que é um padrão de emoção excessiva, necessidade inconsciente ou consciente de atenção, uma tendência da pessoa se identificar, ora como vítima, ora como um príncipe, uma princesa. Tem uma sobreposição importante com o transtorno narcisista e borderline, e antigamente era chamado de histeria, de uma maneira genérica, no século XIX. Tudo aquilo que os médicos não sabiam explicar, eles colocavam nesse balaio de gato e tudo mais. E tem uma prevalência menor de 2% na população. O transtorno de personalidade narcisista é um padrão de comportamento e de pensamento, de reações associadas a grandes, mas isso, necessidades do indivíduo ser admirado, uma falta de empatia em relação às outras pessoas, tendendo a haver uma exploração dos relacionamentos de outros indivíduos. Mas, diferente do transtorno antissocial, aqui há uma alta sensibilidade à crítica. A pessoa é frágil, porque ela
vive através de uma vaidade muito instável, depende do que o outro pensa. Então ele está sempre à mercê, escravo da opinião alheia. E aí a pessoa tende, o paciente, a se sentir menosprezado, se recolher num rancor, que é simplesmente um melindre, né? A prevalência é alta, chega a 7% em homens e 5% em mulheres. Agora, dentro do último cluster dos 10 transtornos, a gente tem o cluster C, que são aquelas personalidades baseadas no medo e na necessidade de controle. Então, a personalidade esquiva e evitativa é um padrão de timidez acentuada, sentimentos de inadequação, de rejeição, de inferioridade, que resulta em retraimento social. A pessoa se retrai para se proteger desse medo. Mas ao contrário do cluster A, que a gente viu lá do esquizoide, aqui a pessoa ela tem vontade de interagir com o outro, ela quer conversar com as pessoas, ela quer interagir, mas o medo é mais forte e ela se isola. É diferente da timidez na adolescência ou do início da vida adulta, que começa a melhorar depois que o paciente engrena na vida, começa a trabalhar e vai enfrentando os medos, porque permanece e com o isolamento gerando prejuízo, fica aquém do potencial da pessoa. A prevalência na população em geral é cerca de 2,4%. O transtorno de personalidade dependente é um padrão de intensa necessidade de ser cuidado. Isso gera, obviamente, uma relação de apego excessivo, um medo de separação, de ser abandonado, e uma submissão à vontade dos outros. Com uma sensação, um sentimento constante de incompetência, de incapacidade de gerir a própria vida. Então, são pessoas que têm dificuldade de fazer decisões simples, como o que comer, o que vestir, mas também de questões muito mais importantes, que é onde morar, o que eu vou fazer da vida, que profissão que eu vou seguir. Sempre delegando, geralmente para o pai ou para a mãe, ou para alguém, alguma referência, essas decisões, sem conseguir fazer muita coisa sozinho. Tem uma prevalência baixa, de 0,5% na população. E o último é o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, também chamado de anancástio, que são aqueles pacientes com uma preocupação exagerada, uma necessidade excessiva de controle, de organização e de regras. Eles podem até, em algumas profissões, serem considerados trabalhadores dedicados, mas se apertar, o perfeccionismo deles, a inflexibilidade, a dificuldade de delegar tarefas, vai comprometer a produtividade. Então, sobre o maior estresse, essa rigidez leva a uma limitação na funcionalidade. E isso desgasta muito as relações íntimas, porque o outro nunca é suficiente para seguir esses padrões tão rígidos. Então, se botar uma coisa fora de lugar, se não lavar a roupa do jeito que quer, se não tiver assimetria, gera um desconforto muito grande. E é diferente do TOC, do transtorno obsessivo-compulsivo, porque nesse caso, transtorno de personalidade, a pessoa quer, ela concorda, ela acha que não tem nada errado com ela. No TOC, que aparece de repente, ou em alguma fase da vida, antes não tinha e começa a aparecer os sintomas, a pessoa sabe que é absurdo aquele pensamento que vem na cabeça dela, do tipo, se eu não lavar minha mão 53 vezes, minha mãe vai morrer, ou minha esposa vai morrer. Ela sabe que isso é impossível, é um pensamento que não faz sentido, mas ela não consegue evitar e ela tem que fazer aquele comportamento compulsivo para aliviar o pensamento obsessivo que fica na cabeça dela, igual um disco riscado. Aqui, nesse caso, a pessoa concorda com essas regras. Mesmo assim, na vida real, tem uma sobreposição muito grande. São pessoas mais rígidas, que têm traços dessa personalidade e desenvolvem o TOC no decorrer da vida adulta. Então, há uma sobreposição de cerca de 20% até, no máximo, 40% desse transtorno de personalidade, esse jeitão de funcionar controlador e sistemático com o TOC. Então, esses são os 10 transtornos. É extensivo, cansativo falar sobre eles, mas
é necessário que vocês tenham uma ideia de cada um, porque isso existe, isso é cientificamente comprovado, estudado ao longo de muitas décadas, então a gente precisa conhecer, para não categorizar tudo como, de uma maneira grosseira, tudo como quadro obsessivo, tudo como mediunidade. Então as pessoas têm problemas de saúde mental, e a questão da mediunidade dentro da visão médico-espírita, ela se sobrepõe a isso, agravando a maioria dos quadros. Aqui a gente vai ver esse exemplo para ficar nítido e memorizar a ideia do transtorno de personalidade borderline, que dentro da questão do suicídio é o mais importante. Então, essa paciente, um nome fictício, Maria Aparecida, 35 anos, ela busca um psiquiatra após a família pressionar ela por uma história de impulsividade, relacionamentos instáveis e prejuízos importantes. Ela perdeu o emprego, teve um acidente de carro, abusa de álcool e já tentou várias vezes o suicídio, sempre depois que houve o término de relacionamento, de namoro. Ela chega no psiquiatra falando assim, eu acho que eu sou bipolar, eu tenho altos e baixos o tempo todo, eu sou assim desde a adolescência. Aí o psiquiatra faz uma pergunta aberta, assim, você pode me contar um pouco mais sobre esses altos e baixos? E a Maria Aparecida responde num único parágrafo, de uma maneira bem didática, para diferenciar bem o transtorno borderline de um transtorno bipolar. Ela fala assim, ó, eu posso estar bem em 1 minuto, e no minuto seguinte eu estou com muita raiva. Eu começo uma discussão e a minha bipolaridade assume e eu começo a berrar. Pode durar uns 30 minutos, às vezes mais. Sinto que as minhas emoções, como se as minhas emoções estivessem fora de controle. Às vezes eu atiro as coisas, jogo as coisas, ou eu me corto, e aí passa. Geralmente eu fico assim quando eu brigo com o meu namorado, mas pode acontecer de repente, só de eu pensar sobre todo esse meu estresse. Eu sou assim desde pequeno. Geralmente, quando eu começo a sair com um cara, é tudo ótimo e eu estou bem no começo. É quando eles começam a agir como canalhas e dizem que vão embora, é que a minha bipolaridade piora e eu entro em desespero. Até o meu chefe me deixou exaltado algumas vezes e foi um idiota porque ele me despediu por isso. Então essa é a senhora Maria Aparecida. Então, ela está com 35 anos, teve várias tentativas de mais importante, né, tentativas de suicídio, sempre reativas a brigas com o namorado e sempre com o uso de medicações, nunca planejadas, sempre impulsivas. Uma perda de vários empregos, não foi só esse que ela já perdeu, devido a essa instabilidade emocional que ela tem. Uma impulsividade com álcool, direção perigosa, acidente de trânsito e compulsão alimentar. 3 áreas diferentes da vida. A ausência de amizades, de relacionamentos estáveis e profundos. É só a família dela que está aí do lado dela nesse momento, ou tentando ajudá-la. Né? Uma história familiar. O pai é alcoolista e com histórico de agressão física e verbal. A mãe já teve diversos casos extraconjugais, e eles ainda são casados, não divorciaram, e ela sofreu muito bullying na infância e na adolescência, teve que mudar de escola várias vezes. Então, aqui dentro da ideia do diagnóstico do transtorno bipolar, é um padrão difuso, assim, espalhado em todas as áreas da vida, de instabilidade das relações com outras pessoas. Uma autoimagem, uma identidade instável, pouco definida, e instabilidade também das reações afetivas, com impulsividade desde a adolescência ou início da vida adulta. Então parece encaixar bem com ela. E é necessário 5 desses 9 critérios diagnósticos aqui, para fechar o diagnóstico. E a gente vê que a Maria Aparecida, ela preenche 6 deles. Então, esforços desesperados para evitar o abandono. Ela fala, no começo do namoro tá tudo bem, mas quando eles agem como canalhas e falam que vão embora, ela entra em desespero, aí se corta ou tenta suicídio, é nada mais do que um desespero absurdo para evitar esse abandono. Algumas vezes isso é imaginário, tá apenas na cabeça dela, outras vezes isso é real,
e aí ela age dessa maneira, sem conseguir se controlar. Tem um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis, então ela realmente não tem vínculos de amizades ou de relacionamentos duradouros e profundos. O que não deu para perceber, pelo menos até agora, na avaliação dela, né, que a perturbação da identidade. Não deu para ver uma instabilidade de identidade com que ela se identifica. A impulsividade autodestrutiva, isso é evidente, né? Então ela tem com álcool, direção perigosa e compulsão alimentar. A recorrência de comportamento, ameaça, gestos suicidas ou automutilação. Então ela se corta quando o namorado ameaça deixar ela e chegou a tentar suicídio várias vezes quando isso aconteceu. Uma instabilidade afetiva devido a essa hiperreatividade do humor, então ela tem reações desproporcionais, isso que motivou ela a perder o emprego, isso que motiva as brigas e os namoros delas não duram muito tempo. Um sentimento de vazio crônico é algo que não dá para afirmar, que não apareceu. Uma raiva intensa, inapropriada e desproporcional. Quando os namorados ameaçam largar ela, ela joga coisa e tudo mais. E a ideação paranoide ou sintomas dissociativos transitórios, isso ela não aparece, não tem, mas o paciente pode ter. Quando está muito estressado, fica dissociado, não lembra direito das coisas, não sente parte do corpo, ou às vezes até começa a ouvir vozes, sentir perseguido, mas isso dura minutos, horas, não fica algo por muito tempo. É sempre reativo a um estresse, um desorganizador psicológico mais importante. E quando ela fala assim, a minha bipolaridade ataca, é culpa da minha bipolaridade, isso mostra uma característica de vitimização, né, de terceirização dos problemas, de não responsabilização pelas coisas. Então é uma necessidade psicológica de achar um diagnóstico e falar, aí, eu sou assim por causa disso, não porque eu preciso melhorar, eu preciso me comprometer, eu preciso fazer algo a respeito disso. E esses pacientes não fazem, claro, de propósito, é sempre decorrência de um sofrimento muito grande, mas alguns, como todos nós, tendemos a recorrer para uma certa vitimização ou buscar um bode expiatório que seja menos trabalhoso a gente sair dele. E é isso que ela faz quando fala minha bipolaridade, né? Então, o que a gente sabe dentro do que causa o transtorno borderline? Então, o fato é que traumas, principalmente na infância, então, abuso sexual, violência, negligência, morte de algum parente, brigas entre os pais ou entre pais e outros irmãos, testemunhar violências, vivenciar carências muito grandes, necessidades muito absurdas. Tudo isso, todas essas dificuldades possíveis, né, na infância, isso é um fator de risco mais importante para o desenvolvimento do transtorno borderline. Mas esse estudo foi bem interessante porque ele estudou mais de 6.000 pares de gêmeos idênticos e não idênticos, foi publicado em 2011, mostra uma associação entre o histórico de trauma e o diagnóstico de transtorno borderline na vida adulta. E os dados são bem interessantes porque o achado foi que as características hereditárias, melhor dizendo, genéticas, né, da personalidade, que são do temperamento, diferente do caráter que a gente viu no começo, aumentam o risco da pessoa, ao longo da vida, se expor a traumas. Principalmente assaltos, outros tipos de trauma na vida adulta. Mas que aqueles mais vulneráveis, então, têm uma família desestruturada, são geneticamente propensos a transtornos mentais, então todo mundo na família já fez tratamento, tem um tio esquizofrênico, um irmão com autismo, uma mãe depressiva, um pai alcoolista, todo mundo faz algum tipo de tratamento, não tem ninguém muito estável, muito equilibrado na família. Socialmente prejudicados, baixa renda, baixo acesso à educação e à saúde, tudo isso predispõe a uma vulnerabilidade maior a qualquer tipo de trauma específico na infância, e com isso há uma sequela na personalidade da pessoa depois do trauma.
E então ela gera um tipo de limitação funcional. Então ela não tem mais uma capacidade de se autoacolher, de se automanejar emocionalmente, ela sempre reage por uma instabilidade emocional muito grande. Então, qual que é a parte hereditária genética, né, do temperamento, a gente revisando, né? É a busca de novidades, aquela disposição a explorar estímulos novos, esquiva ao dano, que é aquela vulnerabilidade à punição, à ameaça, a dependência de gratificação, pode gerar um sentimentalismo, um apego excessivo, dependência de aprovação exagerada, e a persistência, que é a capacidade de persistir um comportamento há muito tempo aprendido. Então, tudo isso tem um caráter hereditário congênito mais importante. E é muito importante a gente entender dentro do transtorno borderline a capacidade de mentalização. O que é isso? Nesse exercício vai ficar claro. Ó. Vamos supor que a gente tem duas crianças, uma de 9 anos e outra de 5. A de 9 é a Sally e a de 5 anos é a Anne. Se a gente chama as duas para entrar dentro da sala, e a gente mostra o cesto e uma caixa, e a gente põe uma bola dentro da cesta, e as duas crianças veem isso. Agora, primeiro a gente pede para a mais nova sair e ficar com a mãe lá no corredor. Enquanto isso, a gente fica só com a Sally, com a mais velha, que é mais espertinha, dentro da sala, e fala assim, Sally, ó, eu vou botar a bola que está na cesta, vou botar dentro da caixa, e vou tampar as duas. Quando a Anne voltar, onde você acha que ela vai procurar a bola? Aí a Sally, que é a maiorzinha, já tem 9 anos, está mais esperta, ela vai falar assim, a Anne vai procurar na cesta. Ela foi o último lugar que ela viu, é lá que ela vai procurar. Agora, o interessante é se a gente inverte isso, a gente espera primeiro, a gente fica com a mais nova, a Anne, na sala, e pede para a Sally sair e ficar com a mãe lá fora. E a gente faz a mesma coisa, fala assim, Anne, ó, eu vou pegar a bola que está aqui na cesta e vou trocar, vou colocar na caixa e vou tampar as duas. Quando a Sally voltar do corredor, onde você acha que ela vai procurar a bola? Sabe o que ela vai responder? Ela vai responder que vai procurar na caixa. Por quê? Por que ela não faz essa inferência? A inferência de que a última coisa, o último lugar que a Sally, que é a mais velha, viu a bola era na cesta. Porque ela não tem uma capacidade neurológica ainda de entender que cada pessoa tem uma mente separada. Ela infere para os outros tudo aquilo que ela sabe. Então, imagina nessa fase, que vai mais ou menos até os 5 anos, isso varia de criança para criança, sofrer um estupro, sofrer um trauma muito grave, uma violência. É como se a vida em si fosse incontrolável, ela fosse receber esse tipo de agressão a qualquer instante, não dá para controlar. Então, as pessoas que tiveram um tipo de trauma nessa fase, elas ficam muito vulneráveis a essa instabilidade emocional, que a gente viu o caso da Maria Aparecida. Elas não tiveram uma oportunidade ou condições mínimas de gerar essa estabilidade emocional. Por isso que elas reagem dessa maneira tão reativa. Então, imagina nessa fase, sem uma capacidade de mentalização ainda, os pais brigarem, o pai brigar com você não fez nada porque ele está alcoolizado e está infeliz com alguma coisa no trabalho, ou porque a esposa o traiu, e ele desconta tudo na criança, e a criança não fez nada que consiga se responsabilizar, ou entender que seja causado por isso. Então vira uma bagunça. Então, um caso que eu vi hoje que foi muito grave, foi na hora do almoço, no jornal, um pai batendo de uma maneira muito grave na mãe, na frente do filho de 4 anos. Procurando imagens desse caso, eu vi outro aqui muito semelhante, em outro estado. Então, isso é muito comum, e é isso que gera
essa epidemia de transtornos mentais que a gente está vendo, pelo menos é parte do problema. Então, uma criança que é exposta a um tipo de violência desse tipo, ela não vai ter uma capacidade de se organizar quanto alguém que não teve uma experiência tão avalaçadora assim. Então, dentro desse movimento Prefiro Viver, da FEB, da Brasil, é algo mundial de prevenção do suicídio, que tem até a OMS envolvida. E no Brasil, embora a gente esteja próximo do 8º caso mundial em nível de suicídio, se a gente for olhar a proporção, que é o número de suicídios por 1.000 habitantes em um ano, a gente não está tão ruim assim. Lá fora está pior. Então, dentro desses 10 países, em números absolutos, a gente tem a menor taxa. E isso é uma questão de proporção e leva é um número muito mais fidedigno da gravidade da coisa. Então, a gente está de 172 países, mais ou menos na 113ª posição, cerca de 32 óbitos por dia por suicídio. As mulheres tentam mais do que os homens, mas os homens são mais efetivos, eles conseguem se matar 3 vezes mais. Houve um aumento da taxa de suicídio, que é esse número de proporção, número de suicídio por 1.000 habitantes durante um ano, de 4,3 para 5,8 em 20 anos, é um aumento de 26%. Mas, num período menor de apenas 15 anos, essa taxa de suicídio de crianças e adolescentes aumentou 40%, quase o dobro. Então, de fato, é muito preocupante. As condições de equilíbrio mental das nossas crianças está necessitando muito de cuidado, de fato. Existe uma grande variabilidade em taxas regionais de cada região, sendo o Sul as piores. Então, entre os jovens de 15 a 29 anos, a segunda causa de morte é o suicídio. Em mulheres, adolescentes de 15 a 19, é a principal causa de morte. Ao contrário do adulto que planeja, a criança ou adolescente age no impulso, não há planejamento. É simplesmente uma atuação, um impulso. E a única maneira que as crianças têm de manifestar algo nesse sentido é as mutilações corporais. Então, o sofrimento na criança ou adolescente, ele se manifesta através das automutilações, das autoagressões. É a maneira que eles encontram de comunicar esse tipo de sofrimento. E no adulto, para cada suicídio consumado, tem 10 a 20 tentativas, nas crianças isso aumenta para 300. Foram 300 tentativas de pedir ajuda que não foram vistas. Então, um exemplo, uma paciente minha de 19 anos, que os pais, a família equilibrada, os pais super bem intencionados, trabalhavam igual loucos para pagar os melhores colégios dela e deixavam ela sempre na escola mais cara. Mas o que acontecia é que ela sofria bullying dentro dessas escolas por ter uma condição econômica inferior à média deles. Então ela era excluída, ela era muito maltratada, com crueldade até. E os pais, vendo ela sofrer, não adaptada à escola, caindo as notas, eles mudaram ela de escola várias vezes, mas sempre no mesmo padrão econômico. Isso se repetiu por 6 escolas diferentes ao longo da infância e adolescência dessa menina. E aí ela ficou super reativa a qualquer ideia de um abandono, ou de uma desaprovação, ou de crítica. Então ficou com uma baixa tolerância à frustração, que ela se corta a qualquer momento, que ela imagina que ela pode estar sendo negligenciada, colocada em segundo plano. Ela ficou muito vulnerável e não aconteceu nada dentro da família mais grave. Simplesmente foi dentro dos pares, no meio das escolas, e os pais bem intencionados, mas não tiveram a sensibilidade de perceber que isso estava acontecendo. Outro caso de uma paciente minha de 15 anos, os pais são divorciados, o pai realmente tem muita dificuldade, ele deve ter algum problema sério, porque ele é um alcoolista funcional, ele trabalha e bebe, mas consegue trabalhar, bebe só à noite e final de semana,
mas ele é uma alface praticamente. Então ele pega a filha, faz uma ou outra pergunta concreta, do tipo como está a escola, e não aprofunda nada além disso, e passa o tempo todo, o final de semana bebendo, enquanto a filha já tentou inúmeras vezes interagir com o pai, aprofundar a relação, mas não há qualquer tipo de progresso em relação a isso. E o pai é quase um zero à esquerda, um peso morto nesse sentido. E a mãe é muito presa numa autocobrança que tem que dar conta de tudo e fica numa dicotomia entre se cobrar, se culpar por ser insuficiente e transbordar isso para a filha. E a sensação que a menina tem na adolescência é que ela tem que ser a mãe da mãe. Assim, se ela levar alguma angústia a mais para a mãe, uma angústia dela, a mãe arrebenta porque ela já está transbordando de cobrança e de culpa o tempo todo por não ser perfeita, não dar conta de pagar as contas, etc. e tal. E desses momentos gera uma questão de culpa e de automutilação muito grande. Assim. Eu não posso levar nada para minha mãe, eu preciso cuidar dela, porque ela já está estressada, trabalhando muito, dormindo pouco. E aí, se a paciente sente esse tipo de angústia, ela se corta. É a única maneira que ela tem dela se aliviar nesse sentido. Então, dentro da visão médico-espírita, né, a pergunta 379 do Livro dos Espíritos é tão desenvolvido quanto de adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? E a resposta pode até ser mais se mais progrediu, ou menos se menos progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis impede de se manifestar. É uma obra de conformidade com o instrumento que dispõe. E as crianças são portadoras, Emmanuel traz em Pensamento e Vida, da aparelhagem neurocerebral completamente nova, em uma estrutura orgânica, feição de câmera fotográfica, devidamente habilitada a recolher as impressões. Ou seja, o aparelho cerebral das crianças, como a gente viu no exemplo da mentalização, é muito frágil, muito tênue, e está muito sensível ao ambiente espiritual e às vivências em si que vão acontecer. Daí a responsabilidade espiritual dos pais. E qual que é a utilidade de se passar pelo estado da infância? No Livro dos Espíritos, há uma resposta de que encarnando, com o objetivo de se aperfeiçoar, durante esse período da infância, o espírito é mais acessível às impressões que recebe e que serão capazes de auxiliar o adiantamento do espírito que encarna, e para o que deve contribuir os incumbidos de educá-lo, ou seja, os pais, os cuidadores. Então a responsabilidade é enorme e a gente precisa, ao invés de transformar isso em uma autocobrança paralisadora, o que gera culpa, em movimento. Então gerar movimento, atenção, a gente ouvir mais as nossas crianças e cuidar mais delas, ao invés de ficar só dentro da nossa cabeça. Então, o comportamento suicida ele evolui de uma fragilidade emocional para pensamentos de morte, a ideia de suicídio, o planejamento e a ação de fato, principalmente em adultos. As doenças mentais são fatores de risco de suicídio bem estabelecidos. E os transtornos de personalidade estão aí na terceira causa, só perdem para transtornos de humor e transtornos de uso de substância, e maior associação com o suicídio. Aspectos psicológicos de pouca resiliência, personalidade impulsiva, ter sofrido abuso físico, sexual na infância, desespero e desamparo, tem tudo a ver com o que a gente viu de transtornos de personalidade, mas aspectos sociais e a condição de saúde também são fatores de risco, no adulto principalmente. E o suicídio não existe no mundo animal, não existe nenhum animal que se suicida, ou tem consciência, faz isso conscientemente, além do homem. Então não é algo natural. É uma busca desesperada, uma ausência de saída para acabar com o sofrimento. Então sempre há uma ambivalência, sempre há uma força interna em prol da vida. E para haver a tentativa, ou o suicídio em si, tem que haver uma impulsividade e uma rigidez construção, a falta de flexibilidade ou de visão de uma saída. Então, dentro do suicídio consumado,
ameaça está dentro das tentativas e da ideação suicida. São coisas divergentes, mas esse gráfico mostra como que eles ficam, dá para a gente encaixar cada uma dessas quatro comportamentos associados. Um dentro do outro, mas não completamente. Frases de alerta para a gente ficar de olho. Eu preferi estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, um peso para os outros vão ser mais felizes sem mim. Tudo isso gera tensão. E dentro de mitos e verdades, sempre é bom reforçar isso. Perguntar não induz o paciente a suicidar. A gente deve perguntar ativamente se existe pensamento sobre suicídio. Ele está ameaçando o suicídio para me manipular. A tentativa, a ameaça sempre deve ser levada a sério. Caso contrário, a gente vai estar negligenciando pessoas que estão em sofrimento, porque isso é, no mínimo, uma manifestação de um grau de sofrimento. Quem quer se matar, se mata mesmo. Essa ideia ela é totalmente desinteligente, porque ela conduz ao imobilismo terapêutico. Pensando dessa forma, a gente não vai ajudar ninguém e é algo totalmente abominável, esse tipo de ideia. Quem quer se matar não avisa. As estatísticas mostram exatamente o oposto. Então, mais de 2/3 buscam algum tipo de auxílio profissional e se comunicam de algum jeito. Suicídio é um ato de covardia ou de coragem. É outra visão totalmente emburrecida, porque faz uma análise, um julgamento moral de algo que é simplesmente um desespero por buscar acabar com o sofrimento. No lugar dele, eu também me mataria. Isso é comum, alguns profissionais, até em estado de burnout, de muito estresse, chegar a pensar sobre isso, que gera uma identificação muito grande com o nível de sofrimento da pessoa. Mas a gente sempre deve contar com outros, o CVV, psiquiatras, psicólogos, os trabalhadores da espiritualidade, casas espíritas ou de outras religiões para auxiliar. A gente nunca está sozinho nisso. Se a gente achar que a gente tem que dar conta de tudo ou julgar do nosso ponto de vista, a gente não vai estar ajudando essas pessoas. Então, para prevenir, a gente tem que atuar na questão da espiritualidade, que está muito bem estabelecida como fator de proteção, inclusive de outras religiões. Tratar os transtornos mentais, então é muito importante uma avaliação profissional de um psicólogo, de um psiquiatra, quando a gente julgar que há sofrimento, importante. A abordagem adequada dos meios de comunicação para induzir o acesso a meios de ajuda, programas de educação e informação em escolas, busca ativa e triagem em grupos de risco, a restrição de acesso aos métodos e meios, casos muito graves que faz internação domiciliar com vigilância 24 horas, que é a medida prévia antes de uma internação, que é o último caso. Então, de todos os transtornos mentais, todos têm algum tipo de base genética, então os sintomas começam lá na infância, mas desde da fecundação já a progressão para esse tipo de risco, então a gente deve atuar o tempo todo. É uma etiopatogenia da vulnerabilidade ao suicídio muito complexa do indivíduo, ambiente e dos meios sociais, então todos nós influenciamos uns aos outros. Os sinais de alerta nas crianças e adolescentes, eles podem ser desde comentários autodepreciativos, descuido com aparência, mudanças de hábito, alteração de comportamento em si, comentários sobre morte, isolamento social, alterações do sono, sinais de desesperança. E para a gente atuar, a gente tem que sempre refletir. A minha família está entre qual desses quatro? Entre uma família ausente, autoritária, permissiva ou equilibrada? A gente sempre está intercalando em um desses polos. Então, se há fatores de risco, como conflito familiar, a gente pode atuar ao máximo, na medida de nossas forças, nos fatores de proteção, que é o oposto disso, que é ter um contato mais intenso, evitando aparelhagem celular, tablet em excesso, ouvindo mais, tendo uma convivência familiar positiva, um estímulo à expressão dos sentimentos,
regras familiares claras e consistentes, isso é muito importante, falta muito atualmente. Pais atentos aos hábitos dos filhos, pais que acreditam e apostam no sucesso dos filhos, a resolução madura dos conflitos, quando aparecerem. E nossa função é acolher, instruir, disciplinar, evangelizar e buscar o equilíbrio acima de tudo, como trabalhadores das casas espíritas, acolhendo as pessoas que sofrem. Então, o que a gente pode fazer é ouvir mais, facilitar o perdoar e o auto-perdão, trazer a religiosidade intrínseca, a transcendência para o lar, através de conversa, através do evangelho no lar. Ensinar as crianças a lidar com frustrações, e elas vão aprender da mesma maneira que a gente lida com as nossas frustrações. Acolher e ensinar os outros a acolherem. Dar mais atenção e menos presentes. Compreender mais e julgar menos. Mas tudo isso começa em ouvir mais e falar menos. Em se interessar mais, se inclinar mais pelo outro e impor menos. É isso que estabelece os laços afetivos. Então, a melhor forma de entender o suicídio não é estudando o cérebro, mas sim as emoções. As perguntas que a gente tem que fazer é o que dói, como posso ajudá-lo? Então, a espiritualidade é uma coisa que impacta muito, diminui os índices de suicídio. Isso aqui do Clarencio, em Missionários da Luz, não, na verdade, em Nosso Lar, ilustra bastante como que um profissional da saúde, qualquer um que se instrui, deve agir, né? Então, como um botânico que pretendesse chegar a conclusões utilizando somente as cascas secas de algumas árvores, alguns médicos chegam a conclusões apenas mecanicistas, quando prestam atenção apenas no corpo, na matéria. O médico não deve ficar estacionado somente aos diagnósticos ou determinações tecnicistas. De que adianta um conhecimento se esse não pode ser traduzido em benefício aos nossos semelhantes? É preciso sondar a alma humana, penetrar em suas profundezas. Quantos profissionais são prisioneiros das academias porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere? Raríssimos conseguem superar os interesses inferiores e vencer os interesses comuns. E esses são os que recebem as zombarias do mundo e o escárnio dos colegas. Então, para terminar, a dor é uma lei de equilíbrio de educação. Ela não está aí à toa, não está aí por uma perversidade divina. A gente está aí para a gente escutá-la, acolhê-la, senti-la, mas diminuí-la na medida de nossas forças. É uma necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento e condição do progresso. Então a dor é o grande e abençoado remédio. Reeduca-nos a atividade mental, reestruturando as peças de nossa instrumentação e polindo os fulcros anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada da vida eterna. Depois do poder de Deus, a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino, a nosso respeito, e de cuja execução não podemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos, é a dor. Então a dor existe porque é necessária para nos reconduzir a um caminho que a gente se perdeu. E talvez a gente só vai entender isso quando tivermos capacidade de vislumbrar ao longo de séculos as nossas escolhas, na maioria das vezes infelizes e geradoras de sofrimento, e de erros, de catástrofes algumas vezes. Então, para finalizar, eu fico com a frase de Jesus, que é: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Obrigado.